A pergunta assim que eu faço é, se você pudesse escolher passar, tipo, 15 dias no Caribe ou ir passar uma semana na Coreia do Norte, qual que você escolheria, entendeu? Eu escolhi a Coreia do Coreia do Norte. Norte. Mas você teve essa possibilidade? Não, porque o custo é o É o mesmo, mesmo, entendeu? né? Então, assim, o custo acaba sendo o mesmo. Sem contar que é uma treta desgraçada pra ir pra lá, né? Não, E imagina. os riscos, né? Riscos tem. Lógico que tem É, risco. não, Né? e a pergunta que eu faço é o seguinte, por exemplo, quero ir pro Caribe. É. Você vai lá e você pesquisa, você vai na Compra agência. passagem, E aí, né? quem é que Compra te leva passagem e até vai. a Qual que é Coreia a do porta Norte? de entrada pra Coreia do Norte, né? Exatamente. Tá aí respondendo sua primeira pergunta, por que deu esse estalo, né? Para mim foi a questão mais histórica mesmo, com certeza. Entre as coisas que eu acho mais interessantes quando a gente fala de história, de modo geral, é o período da Guerra Fria. É um período que eu acho muito interessante. E o maior laboratório que teve, na minha opinião, da Guerra Fria foi justamente a Península Coreana, né? Então você pega o mesmo povo, com a mesma cultura, com o mesmo idioma, na mesma posição geográfica, no mesmo tempo da história, nas mesmas condições, exatamente igual. Em determinado momento você cria uma divisão no paralelo 38 lá e fala, daqui para baixo é um regime político, daqui para cima é outro regime político. Exatamente o mesmo povo, tudo igual. Sim. Aí, por um tempo, um foi muito melhor. Né? Então, isso eu estou falando de 1948, que foi quando teve o fim da Segunda Guerra Mundial. Os aliados, né, que era Estados Unidos, França, Reino Unido. Isso, e a União Soviética. Eles meio que fatiaram os territórios que eram dos que perderam, e no caso a Península Coreana era do Império Japonês. Então eles dividiram. O que acontece? Os Estados Unidos estavam lutando na região do Pacífico, então ele tinha bases na região sul da Coreia da Península Coreana. E a União Soviética ela não estava usando aquela área, mas ela tinha muito interesse em proteger aquela área, porque é fronteira para ela, né? Então, assim, por mais que a União Soviética estivesse com os Estados Unidos durante a guerra, eles não eram amiguinhos. Não. Então, ele não queria ter os Estados Unidos enchendo o saco dele ali, na cola dele, fazendo fronteira com ele, né? Por motivos simplesmente políticos. Então, o que ele fez? Eles assumiram aquela parte norte. E aí, depois de muitos embates ali políticos, porque os Estados Unidos promoveu uma eleição no sul, Stalin promoveu uma eleição no norte, cada um elegeu um presidente, os dois falavam que era o presidente da península inteira, né? E aí começou a ter algumas discussões, algumas brigas em cima disso, aí chegaram a um ponto de falar, vamos definir o paralelo 38 como uma divisa do que até onde pode, até onde não pode. E aí, nessa mesma época, Stalin enviou para lá Kim Il-sung, que era um coreano, e ele tinha sido treinado na China, mas ele já estava há um tempo lá no Exército Vermelho, lá com Stalin sendo treinado lá. E aí Stalin mandou ele para ele assumir. Então, a eleição na parte norte foi uma eleição de modo soviético, que é aquela eleição de um candidato só, entendeu? Sim. Então, assim, ele foi eleito, mas era ele, né? Foi colocado lá. E aí, em determinado momento, Kim Il-sung teve a brilhante ideia de invadir o Sul. Ele sentiu que ele tinha condições de invadir o Sul e tomar. Isso gerou a famosa Guerra da Coreia, né, que começou em 1950. Que eles estão em guerra até hoje, né? No papel, eles estão né? em guerra até hoje. Que em 1953 teve sumiu agora a palavra, mas assim, teve uma pausa ali na guerra, né? Eles entraram num acordo ali para poder pausar, mas não teve o fim da guerra. Era um tratado. Né? Não teve armistício. Né? É um armistício, exatamente. Então, assim, não a guerra, teoricamente, tanto é que existe a zona desmilitarizada, que é a divisa inteira, que é uma faixa de 200 km de extensão, com 4 km de largura, onde você tem totalmente fortificada pelo exército dos dois, um de frente com o outro. Quando você vai visitar a DMZ, que é essa zona desmilitarizada, e eu fui lá, você vai naquela divisa onde até teve o Trump atravessando e sendo recebido lá por Kim Jong-un, você também teve o presidente da Coreia do Sul também sendo recebido, tá? Naquela divisa lá e tal, e ali os guardas ficam um de frente para o outro, né? E ali embora se chame de zona desmilitarizada, é a área mais militarizada do planeta, né? Do mundo, né? E aí se criou essa tensão e cada um das Coreias, digamos assim, elas foram caminhando dentro de um regime político diferente. Quando teve a queda da União Soviética,
os países que eram socialistas, comunistas, eles foram aos poucos ruindo, né? Então, todo o leste europeu, Iugoslávia, tal, foram caindo, né? Foram sucumbindo. Até os que a gente tem ainda hoje, como Vietnã, tal, ou Cuba, já não é mais a mesma coisa, já se abriu consideravelmente para o mercado e tal. E aí para mim, né? E assim, analisando o contexto geopolítico, o único país que ainda preserva boa parte do que era o comunismo, o socialismo no seu auge, digamos assim, na época aí dos anos 40, por exemplo, né? Ainda é a Coreia do Norte. E eu falei, poxa, eu quero ter essa experiência de pisar nesses pedaços da história, né? Eu posso não conseguir pisar em Moscou dos anos 20 e 30, posso não conseguir pisar mas tem uma amostra grátis na Alemanha Oriental, entendeu? Cuba, tá, até poderia ser uma experiência interessante. Ainda não fui porque eu não consegui casar uma época para poder ir. Cara, eu acho que não é muito interessante o que você falou, porque não é só você pisar, mas é porque hoje ela deve existir ainda, não só o regime, mas construções, condição das pessoas, arquitetura, deve ser tudo igual daquela época. Ainda. Fico imaginando, por exemplo, uma curiosidade, tem os carros. Imagina que carro que tem lá, qual que é...